Sabe aquela sensação de que a tecnologia está acelerando mais rápido do que nunca? Pois é, essa percepção não é por acaso. É que várias revoluções estão acontecendo ao mesmo tempo e o nome que acabou pegando para essa grande convergência foi metaverso. Mas, o que aconteceu com ele? Nessa análise a gente vai entender por que aquele hype todo sumiu e, mais importante, para onde essa história toda está indo de verdade. Vamos lá? Essa é a pergunta que não quer calar. Depois de uma onda de entusiasmo gigantesca, a percepção geral, ali para o 2024, foi de que a poeira baixou, o interesse esfriou e aquela grande promessa, bom, não se concretizou. Mas será que a história é tão simples assim? Para a gente entender o momento atual, vale a pena olhar para essa linha do tempo. A ideia, na verdade, não é nova. Ela nasceu na ficção científica lá em 92. Mas foi em 2021, com aquela aposta bilionária do Facebook de virar Meta, que o conceito explodiu no mundo todo. Só que 3 anos depois, o sentimento mudou da água para o vinho. Então, o que explica essa mudança tão rápida? Por que aquela grande aposta de 2021 pareceu tão precipitada para o mercado e para o público em geral? O que estava faltando para aquela visão se tornar realidade, afinal? A verdade é que as barreiras eram bem concretas. Primeiro, o hardware era caro e, vamos ser sinceros, bem desconfortável. Depois, faltava conteúdo de verdade, o que deixava todo mundo com aquela pergunta: tá, mas o que eu faço lá dentro? A experiência de usar era complexa, confusa, e para a maioria das pessoas simplesmente não havia um motivo real para colocar um headset no rosto, especialmente quando a inteligência artificial, que é muito mais fácil de usar, começou a dominar a conversa. E essa metáfora aqui eu acho que ilustra o ponto de forma brilhante. A Meta e outras empresas anunciaram o carro do futuro, mas a infraestrutura, sabe, as estradas, os postos de gasolina, as regras de trânsito, simplesmente não estava pronta. A visão foi anunciada muito antes da base que era necessária para sustentar tudo aquilo. Certo, então, se aquela primeira versão não deu muito certo, o que é o metaverso de verdade? Sem os jargões, sem as promessas exageradas, qual é o conceito fundamental por trás de tudo isso? O ponto central é este aqui. O metaverso não é um aplicativo, não é um jogo. É a ideia de uma nova camada para a internet. Uma internet onde a gente não apenas vê conteúdo em telas 2D, mas onde a gente pode entrar, interagir de um jeito mais imersivo e ter uma sensação real de presença, de espaço compartilhado. E o mais importante, essa nova camada não depende de uma única tecnologia. Na verdade, a base dela é o encontro de várias revoluções tecnológicas que estão amadurecendo ao mesmo tempo. É essa convergência que causa aquela sensação de aceleração que a gente falou lá no início. A gente pode simplificar essa convergência em 3 grandes pilares. Primeiro, a experiência, com a realidade virtual e aumentada nos dando essa sensação de presença. Segundo, a propriedade, com a tecnologia da Web3, que permite, por exemplo, que um item digital que você compra num jogo seja realmente seu, e não da plataforma. Isso cria uma base de confiança. E terceiro, a inteligência, com a IA servindo como um motor para criar e personalizar todos esses mundos. Ok, mas se esses pilares já estavam aí se desenvolvendo, o que foi que mudou tão drasticamente nos últimos anos para tornar essa visão mais viável agora do que era lá em 2021? A resposta é a inteligência artificial generativa. Pensa só, antes, criar um mundo 3D era como esculpir em pedra, um processo artesanal, caríssimo e muito lento. Era um gargalo gigantesco. Agora, com a IA, é como ter um arquiteto que pode projetar uma cidade inteira a partir de uma simples instrução. A velocidade e o custo disso eram impensáveis há pouco tempo. Essa frase resume perfeitamente a mudança de jogo. Se antes a gente tinha o palco, que são os óculos de realidade virtual, mas ele estava vazio, agora a gente tem a fábrica, a IA, para produzir o cenário, os atores e o espetáculo inteiro numa escala nunca antes vista. Então vamos para a prática. Com essa fábrica de conteúdo funcionando, onde é que essa convergência de tecnologias já está resolvendo problemas do mundo real muito além do hype e dos avatares engraçadinhos? A tecnologia já encontrou seu valor em nichos bem específicos, mas de alto impacto. Cirurgiões treinando em ambientes virtuais, engenheiros simulando protótipos complexos, estudantes visitando laboratórios que seriam caros demais no mundo físico, empresas realizando eventos globais imersivos. O foco saiu do entretenimento de massa e foi para aplicações muito práticas. Isso nos leva a uma pergunta estratégica fundamental. Se essa tecnologia pode democratizar o acesso à experiência, seja um treinamento de ponta ou a uma visita a um patrimônio histórico do outro lado do mundo, quais experiências que hoje são um privilégio de poucos deveriam se tornar acessíveis a muitos? Mas claro, com grande potencial vem grandes riscos. A questão crítica que surge é: como a gente constrói essa nova camada da internet sem repetir os erros da internet de hoje? O controle centralizado, os problemas de privacidade, as bolhas de informação,
Como garantir que não seja só a mesma lógica, só que com avatares? A gente precisa construir linhas de proteção desde o início. A privacidade de dados, por exemplo, fica muito mais íntima quando a tecnologia pode monitorar até para onde os nossos olhos estão olhando. O risco de bolhas de filtro das redes sociais evolui para o risco de bolhas de realidade inteiras. A desigualdade de acesso pode criar um abismo digital ainda maior e o poder das plataformas que controlam esses mundos, pode ficar ainda mais concentrado. Então, para a gente concluir, a ideia do metaverso não morreu, ela está evoluindo. Aquele modelo inicial, grandioso de tudo ou nada, está dando lugar a integrações mais discretas, mais práticas e sustentáveis. A tecnologia está sendo absorvida no nosso dia a dia, em vez de tentar substituí-lo. Por isso, o debate não deveria mais ser sobre se essa convergência entre imersão, IA e propriedade digital vai acontecer. As peças já estão se encaixando. A verdadeira questão agora é outra. E a pergunta que fica é esta: para quem essa nova camada da internet será construída e com quais regras? Porque a tecnologia, ela já está aqui. Agora, a decisão sobre se ela vai criar um futuro mais aberto ou apenas jardins murados mais bonitos, essa decisão é nossa.